A Bíblia clarificada. A minha intenção é de explicar não somente o que é a Bíblia, mas explicar como ele se revela. Não vamos falar de teologia, nem de confissão de fé, não vamos conversar sobre a inspiração. Para mim, é claro, a Bíblia é inspiração divina e concordo plenamente com a confissão de fé, declaração de fé, que nós temos uma inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Isso é uma explicação de segundo Timóteo 3, 14 a 17. Não vou falar da inspiração, como eu já falei, não vou falar nem da teologia da Bíblia. Então, o que vamos fazer agora? Vamos explicar como a Bíblia se revela e como ela funciona. Porque na nossa cultura, já expliquei isso em outro vídeo, na nossa cultura ocidental, na nossa cultura greco-latina, aqui na América Latina, temos um pensamento linear. Enquanto a Bíblia, no Médio Oriente, em Israel, na Síria, no Iraque, no Irã, no Egito, enfim, toda aquela parte do mundo bíblico, na Mesopotâmia, tem uma cultura muito diferente. Na verdade, tive uma cultura diferente, porque hoje, se você viajar lá hoje, a globalização, a mundialização, vamos dizer que polui todo mundo. Infelizmente, hoje é uma só cultura, entre aspas, porque depois tem muita particularidade e tem contrariedade. Mas enfim, esse é outro assunto. Vamos voltar sobre a nossa Bíblia clarificada. A cultura bíblica não é uma cultura greco-latina, mesmo se gran parte da Bíblia, em particular o Novo Testamento, foi escrito em greco koiné. Era o idioma, o inglês, vamos dizer assim, comercial, econômico daquela época. Então, as comunicações eram principalmente em grego, mesmo se os romanos falavam latim, e em Israel se falava não mais o hebraico. O hebraico há muito tempo era sumido na época de Jesus, mas se falava um dialeto aramaico, vamos dizer assim. Não era o aramaico próprio como encontramos no Antigo Testamento, mas era um aramaico, um dialeto que hoje se perdeu, infelizmente. Ainda 40, 50 anos atrás se podia encontrar, mas hoje não se encontra mais, sume tudo. Temos mais ou menos 8.400 idiomas ativos no mundo e todos os anos estamos perdendo centenas e centenas de idiomas, infelizmente. Trabalhei durante um período também com o Centro da Tradução da Bíblia em Wycliffe, na Inglaterra, e temos essa dificuldade que perdemos muitos idiomas. Apesar disso, a tradução da Bíblia está indo muito bem. Voltamos à nossa Bíblia clarificada. A Bíblia não é um pensamento linear, é um pensamento circular, é um ciclo. Eu já expliquei isso várias vezes. Quando Jesus fala, e eu sou o alfa e a ômega, e eu sou o alfa e a ômega, não é uma linha, mas ele fala, eu sou o alfa e a ômega. É um círculo, é um pensamento circular, é um pensamento que
sempre volta ao seu ponto inicial e indo um pouco sempre na frente. Isso é um pensamento do nosso cérebro, é o pensamento da nossa intimidade, do nosso raciocínio, da nossa lógica. Vou fazer um vídeo sobre o cérebro, está prometendo há muito tempo, mas vou fazê-lo para explicar isso. A Bíblia é extraordinária. Nós estamos falando de teologia, como eu bem falei. A teologia explica a Bíblia de forma diferente. Vou dar um exemplo, assim que você entende bem o que é teologia. Teologia, aqui no Brasil temos um exemplo fantástico. Aqui no Brasil temos um exemplo fantástico. É a nossa grande floresta amazônica. É um ecossistema incrível que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Esse ecossistema é representado por variedade de plantas, de flora, enfim, de muito biotopo que estão ali de forma incrível. E convive um com o outro. Se tu passear na floresta amazônica, tu vai observar grande árvore e vai observar pequena árvore. E cada um de loro se complementariza um com o outro. Cada um desses árvores, desse ecossistema, tem o seu espaço, tem a sua utilidade, mas também a grande complementaridade. Isso ecossistema, essa vida, vai também fazer que vai dar vai fazer nascer, vamos dizer assim, a uma coisa extraordinária que o rio, os grandes rios que atravessam a floresta amazônica, e vai dar assim nascer o famoso rio Amazonas, que vai sair ali no Oceano Atlântico e vai penetrar o Oceano Atlântico durante mais de 100 quilômetros no interior e vai dar um impulso a fim que a evaporação da água, o trabalho feito com o oceano, vai completar um ciclo, não lembra nada disso? Vai completar um ciclo com a chuva, quando os ventos cheios de umidade vão encontrar os grandes árvores ali na floresta amazônica, vai dar aquela chuva para depois voltar a fazer o ciclo. Esse exemplo é fantástico. Eu comparo isso à Bíblia. Para mim é a Bíblia isso. O que é teologia agora? A teologia é quando nós vamos na floresta amazônica e vamos fazer um levantamento de toda pequenas árvores. Vamos fazer um levantamento. E vamos assim construir uma horta. Aqui vou colocar a cenoura. Aqui o tomate. Aqui os alfaces. Aqui outro legume. Então, vou fazer a minha horta bem classificada, que eu chamo de teologia. Isso é teologia. E você está percebendo que a teologia vai explicar só uma parte da Bíblia, e não a Bíblia toda. Só vai explicar algum princípio, alguma regra, vamos dizer assim, mas não toda a Bíblia. E é por isso, eu vou utilizar mais uma vez essa palavra, você que me está escutando, eu utilizo muito essa palavra, infelizmente, existe variedade de teologia. Qualquer estudioso de Bíblia pode, com certeza, construir a teologia dele com muita tranquilidade. É por isso que encontramos em todos esses livros variedade de teologia diferente, que para mim são estudo de homem
como sempre falo, são comentários de homem que devemos escutar com certeza, mas ser muito prudente. Agora, a Bíblia, como podemos explicá-la de forma correta? A Bíblia é uma declaração de Deus, é inspirado, como eu já falei, é normativa pela minha fé, regra de vida, é normal, mas nós não podemos, como eu acabei de explicar, colocar todas as declarações na forma linear. Devemos pegar o essencial da Bíblia e colocá-la como uma carta-magna. Aqui no Brasil, temos um exemplo fantástico. Na verdade, em todos os países temos esse tipo de exemplo, mas vou falar mais especificamente do Brasil. Aqui no Brasil, o nosso ordenamento jurídico é baseado e fundamentado sobre a Constituição, a Carta Magna. Isso não foi inventado pelos homens. Nós temos também na Bíblia uma Carta Magna. No interior da Bíblia temos uma Carta Magna, que são os Evangelhos. O nosso princípio, o nosso fundamento são os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. São os Evangelhos, são as palavras de Jesus. Nós estamos aqui, debatemos, conversamos, pregamos, ensinamos, debatemos, enfim, fazemos muitas coisas pela graça da revelação de Jesus Cristo. Então, as palavras dele são fundamentais. Eu fico sempre assustado quando negligenciamos os evangelhos de Jesus. Os evangelhos de Jesus devem ser a nossa prioridade. Quando vou fazer um vídeo sobre a pregação, vou explicar isso. Uma pregação deve ser sempre cristocêntrica. Sempre. O mais falamos de Jesus, o mais proclamamos a palavra. Mais falamos de nós mesmos e mais estamos diminuindo a palavra de Deus nos nossos ouvidos. A nossa carta magna são os evangelhos. E isso é importantíssimo. E cada vez que estamos em um outro texto, que seja nas cartas de Paulo, nas epístolas gerais, nos profetas, na Torá, ou nos Ketubim, nos outros escritos no Antigo Testamento, a nossa referência, ou que seja, a nossa explicação deve sempre nos dirigir nas declarações de Jesus. Um pouco como acontece quando o nosso STF declara inconstitucional uma lei. É declarada inconstitucional uma lei que o Senado está legislando ali, porque não responde aos critérios da nossa Constituição. E nós devemos ter essa prática. Todas as declarações de Paulo são baseadas, são fundamentadas sobre os evangelhos. As epístolas gerais são fundamentadas sobre os evangelhos. Todas as profecias, todas as promessas do Antigo Testamento vão se realizar, vão se cumprir. Jesus falou bem claro, não estou aqui para abolir a lei, mas para cumpri-la nos evangelhos. Então, os evangelhos devem ser o nosso respiro, o nosso fundamento. Faz leitura dos evangelhos. E se me permitir uma dica de estudoso, de um louco estudoso da Bíblia,
Nos evangelhos, se você não tem tempo durante o dia a dia para ler, porque tem muito que não consegue ler a Bíblia, mas eu te falo bem claro, leia sempre Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. Mateus 5, 6 e 7, o Sermão da Montanha. A partir daí, você tem todas as diretrizes dos princípios bíblicos, tem todas as diretrizes de toda a Bíblia. Jesus, vamos dizer assim, enxugou bem o nosso trabalho com aqueles 3 capítulos fundamentais. Agora, não estou dizendo que esses 3 capítulos, que os evangelhos são mais importantes, vamos rasgar a Bíblia, jogar fora. Não estou dizendo isso. Todos eles são complementares, um com o outro. Cada um tem uma unidade central que se chama a nossa fé. Já encontramos esse processo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, nas escolas rabínicas, a primeira coisa que aprende é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá. Depois vem, não está no sentido cronológico como a nossa Bíblia, vem o Naviim, que seja os profetas maiores e os profetas menores. Não sou chamado de maior porque sou mais grande, é menor porque sou pequeno, é porque os escritos são mais compridos e os outros são só alguns capítulos, para alguns profetas menores. E depois temos o que nós chamamos de Ketubim, os outros escritos, que são os livros de sabedoria e os livros históricos. Já essa organização existe. Quando fazemos declaração na Bíblia, em particular nos Evangelhos, quando Jesus fala sobre os escritos, fala da lei e dos Naviim, da Torá e dos Naviim, sempre. Os Ketubim, até o apóstolo Paulo fala, quando escreve a Timóteo, de deixar do lado essas genealogias, de deixar do lado essas fábulas, essas alegorias. Enfim, tem importância sim, mas não são diretriz. A nossa diretriz, o nosso fundamento, são sempre os evangelhos. Isso é importante. Se você compreende isso, se você coloca os teus estudos, a tua leitura sobre os princípios fundamentais que são os evangelhos, você vai crescer muito rapidamente. Pastores, por favor, prega principalmente sobre os evangelhos, dando referência, evidentemente, aos outros escritos, que são inspirados também, que são bíblicos, mas fundamenta a tua pregação. Vou explicar isso na pregação, no vídeo da pregação. Você vai ver uma diferença na tua comunidade. A comunidade vai crescer muito rapidamente. A maioria dos nossos ouvintes, dos nossos irmãos, não tem estudo teológico, não tem estudo bíblico. Tem alguma referência assim, mas quando você fala de Jesus, é só de Jesus, em um sentido cristocêntrico, sempre você vai encontrar uma palavra de Deus ativa, clarificada. E isso vai transformar o povo de Deus. Deus te abençoe. Por favor, me deixa um like, compartilha e até a próxima. Ci vediamo!